quero dizer para você que quando Deus nos chama, nos vocaciona ao ministério pastoral, ao ministério profético, ao ministério do ensino da palavra, e eu sou muito cuidadoso com isso, eu tenho mergulhado e trazido para a igreja a palavra de Deus, a verdade, de uma maneira assim, muito profunda. A gente não fica na superficialidade da Escritura Sagrada. E nós tomamos uma direção, a partir agora do mês de agosto, para ministrar sobre a alegria de receber Deus em casa, de experimentar Deus em casa e de celebrar Deus em casa. Eu estava com a mensagem absolutamente pronta, você sabe como é que eu sou muito caprichoso, e eu preparo as lâminas muito antes. Eu saí daqui no domingo passado, e talvez você não compreenda isso, mas eu saí daqui no domingo passado com a mensagem do domingo seguinte, já direcionada. Eu li um texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, eu falei, é isso aqui que a igreja precisa ouvir no próximo domingo, para dar continuidade nesses passos de encontro com Deus, e de trazer Deus para perto de você, especialmente para dentro das suas gerações. Então eu saí aqui no domingo, fui para casa, já estava aleluiado, falei, pera aí que eu não posso perder isso, Deus está falando comigo, e eu preparei a mensagem, impressionantemente diferente daquilo que eu faço semanalmente. Eu na segunda-feira peguei aquela mensagem e falei, Maurício, é isso aqui, eu mandei para a comunicação, prepara o slide, semana que vem vou pregar sobre o tema, entra na minha casa. Eu estou com aquilo lá, eu estou com essa mensagem, e hoje comecei a ser incomodado. Eu tenho vivido ao contrário do que eu vivia, noites insones. Eu tenho dormido muito bem, acordei, mas já de manhã cedo, Deus começou a me incomodar e falar, não é isso. Não, você não vai pregar sobre isso. É a minha palavra, é o meu povo, é o meu espírito. E eu falei, não é possível. É coisa da minha cabeça. Sou eu que estou pensando, que estou imaginando. Eu almocei com alguns irmãos da igreja, hoje pela manhã, e eu voltei para casa, e quando foi 5 e pouco da tarde, culto é 19 horas, gente. Falei, tá bom, Senhor. Então vou pregar do jeito que Senhor quer. Hoje não tem lâmina. O profeta, e a palavra profeta, o nabi, é assim que o hebraico diz, é aquele que jorra. Veio a palavra do Senhor sobre mim. Veio o alerta do Senhor sobre Israel. É assim que você vai ver. Você crê que Deus vai falar contigo? Gente, porque parece que eu tomei um choque do Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O Senhor fala com o teu povo. É o teu Espírito que conduz a verdade. Nós somos apenas pó. Nós viemos do pó e vamos voltar do pó, mas o teu Espírito vai permanecer para sempre. Espírito de Deus, fala profundamente. Espírito de Deus, entra na vida de cada um de nós, entra na minha vida primeiro, Deus. E fala conosco em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar sobre heranças geracionais. É isso que eu quero falar com vocês. E eu venho ministrando sobre gerações já há algum tempo. Eu ministrei sobre isso na quarta-feira passada. Fui na igreja de um pastor amigo, ministrei na quinta-feira passada. E você acha assim que existe um momento, ou existe algum tema que você vai conseguir esgotar através de uma literatura, através de uma concordância? Aprenda isso, a palavra de Deus é inesgotável, é uma fonte que jorra para sempre. Maurício, você vai me ajudar aqui? Levítico 14, verso 35. Nós vamos aprender primeiro os conceitos de Deus, os princípios que Deus dá numa lei eterna que é inquebrável, para depois aplicar elas
na nossa própria vida. Levítico, capítulo 14, verso 35. O dono da casa, estamos falando sobre Deus dentro de casa. Irá o sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Tem uma versão que diz: parece-me que há como que praga na minha casa. Verso 36. Antes de examinar o mofo, a praga, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. A vocação pastoral, o aconselhamento pastoral, ele parte de um princípio do discernimento espiritual. Quando alguém tem alguma coisa que está em desordem na sua vida, vivendo algum momento na sua vida, alguma situação na sua vida, ou até a própria história de vida, em que ela não consegue entender, compreender, por que que há uma sucessiva derrota. Pastor, eu caio sempre no mesmo pecado. Pastor, eu vivo sempre o mesmo problema, eu sou atingido pelas costas. Eu de repente falo assim, agora vai, e não vai. Então você vai buscar o sacerdote e fala: pastor, o sacerdote, parece que há como que praga. O sacerdote então, ele vai ordenar: esvazie a casa. Eu queria que você entendesse que a gente tem tratado disso, e você tem visto a maneira como Deus, ele visita as pessoas dentro de casa. O ministério de Jesus, ele acontece no campo, ele acontece nas montanhas das bem-aventuranças, no sermão e no monte onde ele prega, mas ele acontece dentro das casas. Semana passada nós ministramos sobre Jesus entrando na casa de Zaqueu, na casa de Jairo, Jesus entrando na casa de Marta e Maria e Lázaro, Jesus participando da ceia na casa de Levi, Jesus ele se encontrando com as pessoas dentro de casa, ele visitando Pedro, sua sogra está muito doente, enferma, com febre, e ele cura a sogra de Pedro. E aqui eu estou trazendo essa mensagem para dentro da sua casa agora. Parece que há como que praga. Você fica olhando para aquilo que você sofre, seja a montoeira ou seja a solidão. Você fica olhando para aquilo que você experimenta e fala: o que está acontecendo? Esvaziar a casa é colocar para fora tudo para que seja examinado. Em Provérbios, capítulo 30, do verso 11 ao verso 14, a Bíblia vai falar sobre gerações. E ela fala sobre 4 gerações que sucedem uma à outra. Provérbios 30, 14 vai dizer o seguinte: existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorar os necessitados, desde a terra e os pobres da humanidade. Provérbios capítulo 30, verso 11, diz que há uma geração que despreza, que desonra pai e mãe. É uma geração que se rebela contra os ensinos do pai e da mãe. Há uma segunda geração que pensa que está pura, mas ela está imunda. Há uma terceira geração cujos olhos são altivos. É uma terceira geração que não só peca, mas se orgulha do pecado. Então há uma quarta geração que vai destruir tudo. Se eu fosse pregar sobre finanças, quando a gente fala sobre finanças, a gente diz pai rico, filho nobre, neto pobre. A gente vê a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ser trazida para a vida de Salomão, seu filho, e ser destruída pelas mãos do seu neto Roboão. Quando nós falamos de gerações, uma geração, aprenda isso, é um período de tempo necessário para amontoar iniquidades ou amontoar, empilhar obediências. Existe algo que nós ignoramos ou achamos que é uma lei que só acontece dentro daqueles quadros onde você planta, rega e colhe.
Você vai lembrar, você era pequenininho, você lembra disso? Aí a tua professora, lá no primário, pediu para você trazer um feijãozinho. Aí você pegou um feijão, colocou no algodão, molhou assim com um pouquinho de água. E aí passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, aquela casquinha enrugou e aquela semente foi virando uma plantinha. E ali a professora te ensinou a semear. A pergunta é: quem daqui virou agricultor? Levanta a mão, por favor. Sabe o que aconteceu com aquela semente? Apodreceu, secou, morreu, foi esquecida, tua mãe jogou fora, tua avó jogou fora. A semeadura não é algo que você pega e joga uma semente e fala: ah, agora eu vou ver. Não, a semeadura dá trabalho. A semeadura daquele feijãozinho ia dar uma vagem com mais feijão, e você ia pegar aquelas 6 sementinhas, 8, e ia jogar em mais 6, 8 copinhos com algodão, e elas iam dar para você mais 36 sementinhas, e assim você semearia de novo, e de novo, de novo. É isso que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 9, aquele que dá pão ao que come, semente ao que semeia, faça abundar você em toda boa obra. Existem gerações. Uma semeadura é um tempo que você tem para preparar quem vem depois de você. Uma geração, ela não nasce geração. Uma geração, ela é construída pela gente. Os filhos são a cara do pai. Quando a Bíblia fala sobre geração, e a Bíblia fala muito sobre gerações, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 20, verso 4 e verso 5. Êxodo, capítulo 20, verso 4 e verso 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Tem uma versão que diz aqueles que me odeiam. Você pode achar que isso não mexe com Deus, mas mexe. Deus está dizendo aqui: eu sou incomparável. Não tente me definir. Não tente me colocar assim, dizer assim: não, Deus é desse jeito. Jesus tem barba, tem olho azul, tem olho verde, ele é branco, ele é moreno. Você não consegue dimensionar. Deus é tão grande. Isaías 40 diz que ele mede o universo a palmos. Esse universo cheio de galáxias, cheio de planetas, de sistemas solares, de luas que orbitam em volta dos planetas, de anéis, de pedras em volta de sistemas. Esse universo que a gente fica olhando e tentando contar, Deus, ele mede a palmos. Não tente controlar Deus, porque se você tentar diminuir o que Deus é, as gerações depois de você serão afetadas pela pequenez daquilo que você pensa que Deus é. Você vai diminuir. E quando ele fala até a terceira e a quarta geração, ele nem trata da primeira e da segunda, que já são contaminados, pai e filhos. Nós não conseguimos observar nenhuma geração depois da quarta geração. Você quer ver isso? Levanta a sua mão, fica com a mão levantada aqui. Quem conheceu pai ou mãe? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Eu conheci, pastor, meu pai ou minha mãe. Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem conheceu um dos avós, seja de mãe, seja de pai, um deles. Fica com a mão levantada. Continua com a mão levantada quem conheceu o bisavô. Pastor, eu conheci meu bisavô. Qualquer um, de mãe, de pai. Fica com a mão levantada quem conheceu o seu tataravô, quadrisavô. Você conheceu o seu tataravô? Não, você conheceu ele. Ninguém
Nós temos 1, 2, 3, 4 gerações que nos ensinam. Você olha para o bisa, você olha para o vovô, você olha para o papai, e essas gerações que vêm antes de você, te ensinam a viver com Deus, te ensinam valores do reino, ou te ensinam a desprezar o Senhor. Eu sempre ensino que pecado é aprendido dentro de casa, e a honra ao Senhor também é aprendida dentro de casa. Êxodo, você acha que Deus não visita a gente? Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo capítulo 32, verso 34. O segundo livro da Bíblia. Agora vá, guie o meu povo ao lugar que lhe falei. Ele está tratando com Moisés, ele entregou 2 pedras com 10 mandamentos para Moisés. Aliás, no Sinai, local que nós vamos visitar, em março do ano que vem, você é nosso convidado. E o meu anjo irá à sua frente, todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado deles. Você pode botar uma versão, a corrigida, ao meio da corrigida, ou atualizada? Pode colocar? Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha, diga, visitação. Deus visita a gente. Visitarei neles o seu pecado. O seu pecado, ele não fica perdido. O seu pecado faz eco. O seu pecado, ele alimenta quem vem depois de você. A tua santidade também alimenta você, ou quem vem depois de você. Você prepara uma mesa, você prepara um alimento, você prepara o teu povo, o teu filho, o teu discípulo, o teu empregado, o teu funcionário, o teu chefe que vê você, você prepara para ele uma experiência. As pessoas veem a gente, as pessoas mais perto da gente nos influenciam. Capítulo 34 de Êxodo, verso 7, diz assim a palavra de Deus: Deus é aquele que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado, olha para mim, não tem por inocente. Diga, que visita. Diga forte, que visita. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Espera que nós vamos esticar isso. E sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. As gerações, elas são mexidas, elas são impregnadas, elas são contaminadas por aquilo que a gente faz. Existem 12 textos, só na lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 12 que vão dizer que Deus visita a tua geração, os teus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Deus visita e Ele vai ali enxergar. A Bíblia vai dizer para mim e para você, pula para Números 32, verso 23. Olha o que a Bíblia fala sobre o meu pecado e sobre o teu pecado. Se não fizeres assim, Deus está ensinando, ó, anda nesse trajeto, anda nessa direção aqui, ó. Você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A minha palavra é uma boa palavra. Deus está dizendo, meu conselho é um conselho de vida eterna. Não fica pensando que a cultura, que o século 21 vai trazer algo novo, que vai te fazer feliz. Permanece nos valores do reino. A progressão, o progressista, não é alguém que está te dando algo melhor. Ele é alguém que está fazendo você se desviar daquilo que é um valor eterno. A Bíblia não erra. Se não fizeres assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. O pecado que você pecou
Esse pecado que você não confessou, que você não abandonou, que você mantém escondido, ele está atrás de você como um míssil. Sabe aquele míssil teleguiado? Você viu o Maverick? Você viu o Maverick. Você viu lá aquele feioso? Como é que é o nome dele? Tom, o quê mesmo? Tom Cruise. Você viu lá ele pilotando, e o míssil que ele manda, o dos outros não pega ele. Mas o dele pega os, ele vai até que ele, derruba o avião. O que a Bíblia está dizendo? O que Deus está falando? Que o pecado, ele deixa um rastro. O pecado fede. O pecado tem um odor, tem um aroma, tem uma fragrância. E ele vai o que? Ele vai perseguindo você. Existe uma visitação. Então, quando a Bíblia fala de gerações, e não para por aí, Números capítulo 14, verso 18, eu estou dentro da lei, hein? Eu nem saí para a palavra de Deus ainda, pregada por Jesus. Calma, que eu vou chegar lá. Diz assim, capítulo 14, verso 18, o Senhor, você está pensando que Ele é o quê? Um carrasco? Está pensando que Deus é mau? Está pensando que Deus é um Deus pagão? Está pensando que Deus é Alá que pega você na curva, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, é isso? Não, o nosso Deus é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade. Ele quer te dar o perdão, e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita, diga visita, a iniquidade dos pais sobre os filhos. Até quando, gente? A terceira e a quarta geração. Você está vendo como é que a minha vida, ela pode ter sido direcionada por uma geração que veio antes de mim? Você está vendo que eu posso ser levado, ser conduzido? A iniquidade é uma distorção na mente. A iniquidade é quando você acha que aquilo que é pecado não é pecado. Ah, pastor, isso não é pecado. O que está acontecendo aqui é que você está achando que você está pecando. Quando ele diz o culpado, ele não... Olha, eu quero te perdoar. Mas se você não quiser o perdão, fique sabendo que não adianta você dar de ombro e falar assim, o meu vizinho também pecou. Eu vi o crente também pecar. Ele não tem o culpado como inocente, ele é um justo juiz. Existe perdão? Existe. Jesus veio para perdão de pecados. Agora, não adianta você querer chegar diante do tribunal sem ter feito esse acordo, essa aliança, esse pacto com Jesus. Semana que vem, inclusive, no Dia dos Pais, nós vamos celebrar o pacto aqui. Que pacto? É o pacto da ceia, do pão com vinho. Essa é a nova aliança, o novo pacto que eu tenho com vocês. É um pacto de salvação eterna. É um pacto que quando você faz, quando sua família faz, quando você leva a pessoa, você leva quem está perto de você para perto daquele que é o perdoador. Então as tuas culpas são carregadas sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Não se engane, as gerações, e daí que vem o nome, você gera. E nós geramos conforme a espécie. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26 vai dizer que Deus, está rápido hoje, hein? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é feito aqui em Gênesis 1, a semelhança de Deus, ele é gerado. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus gera o homem à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem, significa aqui, que em Gênesis 1, na verdade, Gênesis 1, verso 1, já dizia isso, quando diz o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o caos, sobre a face do abismo, já falava da Trindade. E aqui diz, façamos, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós devíamos ter a cara do Pai. Nós devíamos ter a natureza de Deus. Mas o pecado, aquela bobagem que Adão fez no paraíso, entregou a pureza,
a inocência, entregou para Satanás, travestido ali de serpente, a autoridade e o domínio sobre essa terra. É por isso que 1 João capítulo 5, verso 19, diz: o mundo jaz no maligno. É por isso que essa desgraça acontece. Então, eu fui feito, você tinha sido feito, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado transformou aquela minha natureza, eu via Deus em pecador. Gênesis capítulo 5, verso 3, vai dizer o seguinte: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Sete em hebraico quer dizer substituto. Caim matou Abel, Adão se tornou pai de um filho assassino, pai de um filho assassinado, então ele tem mais um filho chamado Sete, e esse Sete vem substituir o filho que ele perdeu. O que acontece é que Sete não é mais gerado a semelhança do pai, mas a semelhança de Adão. Aqui, a humanidade se descontrola, se desgoverna. Aquele homem, aquele lugar onde não havia assassinato, onde não havia roubo, tramóia, traição, mentira, fofoca, ele foi atingido pelo vírus do pecado. E o que acontece a partir daqui? A humanidade vai se perder, as gerações vão se perder. Quando a gente fala sobre gerações, as gerações elas nascem e crescem dentro da nossa casa. Tem gerações que se perdem. Hoje a gente tem encontros com pessoas que têm filhos e filhas, maridos, esposas, mães, avós, que estão dentro e lançados dentro de prisões. Não é brincadeira. Marcos, capítulo de número 7, verso de número 25. Está aqui. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, falar de Jesus, a mulher tinha uma filha com um problema sério. Ela estava possuída de um espírito imundo. Ela larga a filha em casa e vem buscar Jesus. Eu não sei quem você largou em casa hoje, mas é uma geração tua, ou é alguém que te gerou. Foi e lançou-se aos seus pés. Verso 26. Esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Essa mulher tem uma filha, ela gerou alguém, ela gerou uma menina, ela gerou uma filha, só que essa filha está contaminada. Gente, o que entra na nossa casa é responsabilidade da gente. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 7. E as imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem tomará para ti, para que não te enlaces nele, pois a abominação é o teu Deus. Veja o verso 35, por favor. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Salmo 106, então, verso 35, pode botar. Diz assim a palavra de Deus, isso, rápido.
Antes se misturaram com os gentios. Lembra daquelas 4 gerações? Uma geração que se rebelou contra o pai. Uma geração que achava que não tinha pecado. Uma geração que passou a dizer que o pecado era bom. Uma geração que passou a ferir os outros com pecado. Salmo 106 vai contar para a gente por que isso acontece. Isso acontece por quê? Porque dentro da nossa casa, nós acolhemos o pecado. Quando Deus fala, não deixe que nada imundo entre na sua casa, Ele não está falando de coisas, Ele está falando de pensamentos. A gente tem hoje uma mídia, nós temos hoje um marketing, que está desviando a gente. Nós temos hoje um monte de pessoas dando pitaco, influencers, dizendo para você como você deve fazer, como você deve se vestir, como é que você tem que fazer para ser feliz ou para ser rico, o que você deve fazer para perder a tua barriga na véspera do verão. Ele vai dizer para você assim, perca a barriga chapada em 2 semanas. Isso é verdade, gente? É verdade, gente? Você comeu o ano inteiro. Você foi na lanchonete, você pediu misto quente, cachorro quente com 2 vinas prensadão, você pediu cheeseburger, você mandou colocar mais bacon, você botou maionese, você falou, tira a salada e bota mais maionese, ketchup, você se entupiu de chocolate, você foi sedentário o ano inteiro, aí vem um influencer para dizer, barriga chapada, trincando, barriga tanquinho, em 7 dias. Gente, para cima de mim, gente. Mas é isso que a mídia diz para a gente. E a gente deixa esses conceitos, essas mentiras, entrarem na nossa vida e a gente acha que é verdade. Não deixe que nada imundo. Chama os sacerdotes, ó, tem praga na minha casa. Eu estou percebendo que os meus filhos, eles estão contaminados. A minha casa, tem alguma coisa podre aqui dentro. E a gente tem que entender, como a gente está convidando, eu quero muito fazer um esforço, para que toda a igreja, pelo menos experimente um dia, participar dentro de um mover, do nosso moving, dentro das casas. Quero muito desafiar você a abrir sua casa para receber uma célula. Porque quando você abre tua casa para Deus, não é que Deus vai chegar lá, e Deus é um cavaleiro, é um gentleman, eis que tua porta e bato, é Apocalipse 3:20, se alguém ouvir, o problema é que o povo não está nem ouvindo, Jesus bater na porta, parece que a campainha está queimada, parece que a porta é de bronze, de ferro, e as pessoas batem e ninguém ouve lá dentro. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando Deus ele entra na vida da gente, ele mexe mesmo, ele tira as coisas do lugar, ele vai falar, isso aqui, gente, isso aqui tem que ir para fora. Olha, tire as coisas condenadas, jogue fora isso da sua vida. Exclua isso da sua vida. O que está te fazendo sofrer, o que está te fazendo chorar, o que está te machucando. Existe limite para tudo. Existe limite para o pecado. E aqui ele vai dizer no Salmo 106, se misturaram com os gentios, aprenderam com as suas obras. E aí você recebe o ensino, e em vez de você fazer do jeito que Deus fala, você faz do jeito que o mundo faz. Eu não vou perdoar porque ele não merece. É isso que Deus diz, Deus. É isso que Deus diz, ó, perdoa porque tu vai se dar bem. Perdoa que você vai se dar bem. Vou perdoar não, pastor. Ele não merece o perdão. Gente, pega essa nota promissória e joga na mão de Deus. Perdoa ele. Deus sabe o que está fazendo. Deus diz para você, obedeça.
Ah, não, mas eu ouvi um pastor dizer, olha, pastor, tem 1 milhão de seguidores. E eu ouvi ele falar que isso, não é, isso ficou para trás, gente, nem um Jota, nem um tio. A lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ponto final. A lei só dá para você uma orientação para você não cair e não entrar dentro de buracos. Não se misture. Não é que você não vai mais puta. Ah, pastor, eu estava trabalhando numa empresa que ali só tinha feiticeiro, bruxo, mago, magia negra, feitiçaria voodoo. Aí não vou mais lá, porque ele pode ir lá. Você não pode se contaminar com os ensinos que vão dizer, desiste do teu casamento, desiste do teu filho, deixa teu filho fazer o que você quiser, não ensina para ele a palavra de Deus, não vai ofender, porque tem gente que se ofende se você botar a música gospel na tua casa. Mas ninguém se preocupe em não te ofender quando coloca o samba enredo, quando coloca essas músicas. Eu não consigo nem ouvir, gente. Tem umas músicas que cantam por aí, eu não consigo nem ouvir. De tanta mentira que é derramada em forma de romance, em forma de palavras bonitas, são poesias, mas são mentiras. E aí você é obrigado a ouvir, mas é obrigado a recolher a sua fé, quando você se alega dentro da sua própria casa. Se misturaram com as nações, com os gentios, aprenderam a viver que nem eles. Sabe o que vai acontecer? Verso 36. Salmo 106, verso 36. Serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Olha como é que as gerações... Pastor, por que aquela mulher grega, Sírio-Fenícia, tinha uma geração depois dela que estava presa por uma imundície? Coloca para mim, Marcos capítulo 9, verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 17. E prepara Mateus, capítulo 17, verso 17. Um da multidão respondeu e disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha, gente, ele estava possesso de um espírito mudo. Verso 18, vamos até o verso 21. Vamos até o verso 21, Marcos 9, 17, 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem. E eles não puderam. E ele respondeu-lhes, respondendo-lhes disse, diga geração. Estamos falando de gerações. Geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Aí vem o menino. Trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Sabe essas pessoas que caem endemoniadas? Terrivelmente, está aí. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Quem está olhando aqui falou, pastor, parece que ele está com uma crise epilética. Mas era um espírito imundo que entrou na vida de quem? De uma geração. Para encerrar, verso 21. E perguntou ao pai, aquele que gerou, quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse-lhe, desde a infância. Sacrificaram seus filhos aos demônios. Os nossos filhos, e nós devemos fazer isso, eles têm hora para tudo. Eles têm hora para levantar e ir para o inglês, para a escola, para a natação, para o judô. Mas quando chega na hora de aprender a palavra de Deus, na hora de orar, de sentar na mesa, na hora do discipulado em casa, na hora de trazer para o Talmidim Kids, na hora de trazer para o Upgrade, para o Raia, para o Jump, na hora que é para vir no Cai Entre Nós, na hora que é para... Não, tadinho, ele está cansado. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Pode deixar Deus em segundo lugar. Gente, eu estou impressionado com um dado
que eu recebi do site www Family Foundation. Impressionado. 90% dos namoros de crentes com mais de 1 ano de namoro são iguaizinhos aos namoros do mundo. É igualzinho. Ah, não, meu filho é diferente. 90% de cada 10, um vai escapar. Porque eles são o quê? Eles são incentivados, eles aprendem. Os filhos ficam mais com os outros do que com a gente. Os discípulos ficam mais no mundo do que dentro da igreja. O ensino é levado mais a sério fora. Se você não passar no mínimo 7, você não passa de ano. E na igreja? Na igreja faz de qualquer jeito. Aprende de qualquer jeito. Não decora um versículo bíblico. Não tem uma chave de esperança para o dia da desgraça. E já acabou meu tempo. Não tem assim uma palavra de Deus para o dia do sofrimento. Pastor, ora por mim. Porque ele não consegue chamar Deus de pai. Ele mantém Deus a uma distância, como se Deus estivesse longe. E na verdade Deus está dentro da gente, está dentro da nossa casa. Mas nós acabamos ensurdecendo, nós acabamos esquecendo, nós acabamos fazendo vista grossa, nós acabamos aprendendo o que a gente tem que aprender e a gente não coloca em prática. Olha para mim, chame Deus para dentro da sua casa, chame Deus para dentro da sua família, convide Deus para fazer parte, ensine. Pastor, eu não sei, então aprenda. Pastor, eu não sei aprender, então chame alguém para te ensinar. Você é tão pouco investimento. Essa igreja tem se esforçado para dar tudo. Daqui a pouco nós vamos trocar essas cadeiras desconfortáveis por cadeiras mais confortáveis. Não há nenhum ministério infantil igual isso aqui. Eu nunca vi. Está aqui a nossa futura pastora de crianças, está no seminário. 10 anos de experiência no ensino infantil. Crente, filha de crente, casado com filho de um pastor. Só que se a gente não se animar a trazer para perto a nossa geração, para perto disso que Deus está ensinando, vai acontecer com eles o que aconteceu aqui. Maurício, por favor, Mateus 17:17. Desde a infância, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, sabe o que quer dizer pervertido? Retorcido da verdade. Até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Somos uma geração que as pessoas têm mais medo do diabo do que temor do Senhor. E pastor, fizeram uma macumba para mim. A pessoa tem medo. Ô pastor, ora por mim, faz uma oraçãozinha. Como se o poder de Deus tivesse recolhido e o poder das trevas tivesse derramado. É mentira. Nós não sabemos nem orar um pelos outros. Eu vou chegar aqui no final do culto, um de vocês eu vou apontar assim, ó. Você, vem orar aqui. Ele, não, pastor, imagina, não sei orar. Que vergonha. Você tem vergonha de falar com teu pai? Tem vergonha de falar com teu pai? Como é que você tem vergonha de falar com Deus? Como se para falar com Deus você precisasse conversar bem, precisasse ter uma teologia. Gente, Deus ouve gente. Deus ouve pecadores e publicanos arrependidos. Existe uma geração que vai vir depois da gente. Traga Deus para dentro da sua casa, de verdade. A gente precisa ter muito mais do que um encontro dominical com Deus. Não, hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja. Hoje é domingo, você precisa ter uma vida com Deus de todo dia. Ninguém chama você para ser um radical. Não é nada disso, gente. Eu tenho uma vida tão simples como a sua vida. Você tem que participar da minha vida. Eu tenho amigos que são cristãos, que não são cristãos. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos. Não fique pensando que eu sou um homem diferente de você. Não sou, mas eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu pensamento.
Existe uma proposta de Deus para mim e para você, de que as nossas gerações sejam gerações abençoadoras. Acabou meu tempo. Leia para mim Isaías 58:12, por favor. Está aí. E os que de ti procederem, são os meus filhos, são os filhos do meu ministério, são os filhos da minha fé, são os filhos do meu discipulado, aqueles que aprenderam comigo, os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, das brechas, e restaurador de veredas para morar. Vereda para morar é a tua casa. A tua casa, para que Deus, foi isso que Deus falou comigo. Eu ia pregar, entra na minha casa. Eu ia pregar, lembra daquela canção? Eu saí daqui na quarta-feira passada, e eu falei, é isso. É 2 Crônicas capítulo 6, eu liguei o carro, aí entrou na Rádio Gospel FM, e estava lá o camarada cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. Só que Deus não entra em casa bagunçada, em geração perdida. Mas aquelas pessoas que vêm depois de mim, tem que ser melhor do que eu. Os meus filhos, os pastores, os seminaristas, aqueles que vêm depois de mim, precisam ser melhores e mais longe do que eu. E isso dá trabalho. Preguiçoso não chega lá. Desconectado, gente que fala, dá pro gasto. Pensa a palavra que eu não gosto. Dá pro gasto, pastor. Gente, e o meu temperamento sanguíneo, você pensa assim, eu não conto até 10 não, meu irmão. Eu tenho que contar até 600. Porque se eu não fizer o melhor para Deus, pensa o sujeito que fica incomodado, sou eu. Como é que é assim dá pro gasto? Dá pro gasto é para tuas negras, meu chapa. Nós estamos falando aqui é com o eterno. Nós estamos produzindo aqui, é para aquele que fez os céus e a terra. É para aquele que enviou Jesus. Dá pro gasto. Dá pro gasto, vai dar para entregar pro gasto pro seu chefe. Para tu ver que se no final do mês você não recebe uma carta de demissão. Aí, deu pro gasto. Aí tu vai procurar promoção. Tá pensando que teu chefe vai te dar promoção? Não, tu não cumpriu a meta. Tu ficou muito abaixo da meta. Dá pro gasto. Vou passar raspando. Quanto é que vai passar raspando? É 7. E a prova final é 5. Passei raspando. Com C menos. Passei com 5.0. Pastor, você acha que há honra nisso? Você vai levantar fundamentos de geração em geração. É isso que Deus quer. Para encerrar, Isaías 61, verso 4. A palavra vai dizer, Jesus está falando sobre o Espírito dele derramado. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para fazer algo. Existe uma capacitação do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Querido, não fique preocupado. Você pode ter vindo da pior família, você pode ter tido o pior professor, você pode ter tido um pai horrível, você pode ter sido abandonado pela tua mãe, você pode ter sido órfão. Você fala, pastor, que geração? O que importa é a posição que você toma agora, que você toma hoje, é a vida que você muda agora, é a transformação que você vai experimentar já, é isso que importa. Porque esse mesmo Deus, Ele vai seguir dizendo, a partir do verso 6, em Êxodo capítulo 20, mas eu faço bondade, eu visito até a 1000ª geração daqueles que me amam. Querido, se você obedecer ao Senhor, se você entregar teu coração para viver o que Deus chamou você para viver de verdade, se você não se misturar com as nações, se você não for contaminado por tanta gente que está te impulsionando a viver longe de Deus, querido, você pode ser o meu melhor amigo, e eu tenho amigos aqui, mas se você me convidar para o pecado, eu vou te resistir na cara. Eu não vou te abandonar, eu não vou deixar de ser seu amigo não, querido. Mas eu vou dizer para você, tira o meu nome disso. Eu não tenho parte com isso.
quando as gerações veem isso em nós, as gerações são gerações preparadas para edificar e para restaurar outras gerações. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus entrar na sua casa. Faz um esforço. Eu sei que você está pensando que já está entregando muito para Deus. Querido, vai um passo além. Quando terminar o culto, vai ali no final. Dá teu nome. Eu quero participar desse movimento de células. Desse movimento de chamar Deus para dentro de casa. De me encontrar com pessoas que servem esse Deus. Eu quero aprender mais. Eu quero beber mais dessa fonte. Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero ver milagres. Eu quero sair desse lugar de frieza, de mornidão espiritual. Você quer isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Temos um louvor. Podemos cantar. Gente, eu tenho certeza que Deus falou com você. Hoje foi aquele dia que o pastor rasgou o sermão. Cadê o sermão? Está entregue. Cadê a palavra de Deus? Está entregue. Não adianta você dizer daqui, pastor, não ouvi, não entendi. Queridão, se você não entendeu o que Deus falou com você, acho bom você buscar um médico. Ou então pedir para os pastores orarem por você. Você tem que pedir. Sai dessa porta aqui, mas conserta a tua vida. Pastor, há tempo? Há tempo. Pastor, eu posso fazer hoje? Pode. Pastor, eu quero Deus na minha casa para sempre. Eu quero Deus me visitando, mas eu não quero o pecado me visitando, eu quero Deus me visitando. De geração em geração, até a 10ª geração. Você quer isso, querido? Ah, eu quero isso, gente. Se você quer isso, durante o louvor, você vai sair do seu lugar. Vou pedir para os pastores, pastor Marcos, pastor Igor, Elda, nós vamos orar juntos aqui. Vem para cá. Os pastores e intercessores vêm aqui. Sai do seu lugar agora, pega a sua família, vem aqui na frente. Pastor Davi, pega a sua família e vem aqui. Eu quero orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Queremos declarar a bênção do Senhor de geração em geração. Não deixa ninguém se perder. Não deixa nenhum filho, nenhum amigo, nenhum visitante, nenhum vizinho. Ninguém sai do seu lugar. Que a sua geração seja chamada de geração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra derramada aqui no nosso altar hoje. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Muito obrigada pela ministração nos nossos corações. Pai, nós queremos agora te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão por tudo aquilo, Senhor, que nos foi passado, por tudo aquilo que nós aprendemos, por toda a iniquidade que foi derramada sobre a nossa vida, Senhor, que nós nem sabemos o que os nossos antepassados trouxeram de experiência para as nossas vidas, Pai. Mas nós queremos agora rejeitar, Senhor, tudo aquilo que foi plantado, Senhor, toda aquela semente do pecado que foi plantada na nossa vida, Senhor, nós queremos cortar aqui nesse momento. Nós não queremos, Senhor, levar isso para frente, Pai, que o pecado agora seja cortado das nossas vidas, Senhor, porque nós queremos a partir de nós agora, Pai, transformar gerações. Nós queremos que aqueles que partam de nós, Senhor, façam a diferença, sejam diferentes, Senhor, daquilo que nós temos recebido. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora toda a iniquidade, todo o pecado, toda a maldição que venha, Senhor, das gerações antes de nós, Pai, para que a partir de agora coisas novas sejam construídas e que o Senhor nos visite, Pai, não mais no nosso pecado, mas na abundância da graça do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Pai, nessa hora nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdão pelo nosso orgulho que distanciou os nossos filhos dos teus caminhos. Queremos pedir perdão ao Senhor por cada palavra dura que liberamos sobre as nossas gerações. Pedimos para que em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe da maldade que muitas vezes fizemos dentro de casa, que distanciamos os nossos filhos dos teus caminhos. E queremos declarar ao Senhor que não iremos ceder a Satanás. Nós queremos a nossa casa nos teus caminhos, meu Pai.
Queremos ver os nossos filhos servindo ao Senhor. E queremos ser instrumentos para que essa realidade venha à tona nos nossos lares. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos: Pai, traz de volta o filho que está perdido. Traz de volta aquele filho que muitos dizem que não tem mais jeito. Senhor, traga uma restauração para esses lares. Cura essa geração de órfãos, de pais vivos. Nós não seremos guiados por aquilo que o mundo diz. Nós somos conduzidos pela Tua Palavra. E a Tua Palavra nos diz que os pais se converteriam aos filhos dando exemplos, e os filhos se converteriam aos seus pais. É sobre essa palavra que nós iremos caminhar. É sobre essa palavra que a nossa fé irá nos guiar. Nós cremos numa geração de jovens apaixonados pelo Senhor, jovens inspirados pelo Teu Espírito, jovens cheios de unção, jovens pastores, avivalistas, que não cederão ao pecado deste mundo. Nós cremos numa igreja viva e que tem levantado uma geração cheia de paixão pela Tua Palavra. E assim nós oramos, crendo, agradecemos que o Senhor é Deus em nós e também nas gerações que virão a partir de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora pela próxima geração, que são os nossos netos. A terceira geração não vai se perder. Feche teus olhos, Senhor Jesus. Pai, nós agora entramos na brecha, Deus, como restauradores agora, Senhor Jesus, e nós queremos orar pelos aqueles que serão os nossos netos, Pai. Nós oramos, ó Pai, pela próxima geração. Nós oramos pela geração, Deus, e declaramos aqui que não vai se perder. Não vai se perder nenhum daqueles que o Senhor tem nos dado. E além deles não se perder, Senhor, nós vamos profetizar que essa geração vai adiante de nós, vai muito além de nós, será muito melhor, muito mais cheia do Espírito Santo, terá, Pai, um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Uma geração que se levanta, que vê nos seus pais e nos seus avós, vê homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que levam a palavra do Senhor a sério, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, Pai. E essa geração que está vindo, que são as nossas crianças, Pai, vão ir muito longe, Senhor, em nome de Jesus, e nada vai parar essa geração, porque a Tua palavra diz que o Senhor abençoa, que o Senhor visita até a 1000ª geração daqueles que Te obedecem, daqueles que ficam firmados com o Senhor. E nós declaramos aqui nesse altar que a nossa geração pertence ao Senhor, que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e toda a nossa linhagem, toda a nossa geração pertence a Ti, Senhor. Nós consagramos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor Jesus. A Ti seja a honra, Deus, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor dessa igreja que Te ama e declara que Tu és santo, que Tu és santo, santo, santo é o nosso Deus. Amém, amém. Leva essa palavra, deixa Deus ser o Deus das tuas gerações. Se você não é membro da igreja, visitante, você está sem igreja, quero pedir que você busque ali no final do culto o pastor Paulo. Quero fazer parte. Se você não é batizado, querido, aquele que crer, é necessário fé, e for batizado será salvo. Pastor Paulo, eu quero ser batizado. Se você quer participar de uma célula, quer abrir uma célula, quer ser líder de célula, você vai buscar o time da diaconia que está ali atrás. Eu quero, só entregar teu nome, teu telefone. Essa semana a Lu vai ligar para todo mundo, o Christian vai ligar para todo mundo, vai encaixar vocês dentro da idade, do dia correto e dentro daquilo que vocês estão vivendo. Domingo que vem é dia dos pais. Traga o seu pai, mas traga o seu filho. Traga o seu avô, mas traga o seu neto. Os 2 cultos nós vamos celebrar ceia. Os 2 cultos nós vamos orar por pais e por filhos. Vai ser um tempo que você vai poder pedir perdão e vai poder perdoar. Vai ser um tempo que você vai poder abençoar e ser abençoado. Culto das 10h19, próximo dia 14 de agosto, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Traga um visitante. Deus abençoe a sua vida. Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre.
Deus te abençoe. Vai com Deus em nome de Jesus. Pai do Senhor.